Ouça e conheça a Bíblia Sagrada e que sirva de refrigério em tempos difíceis. Êxodo 38. O altar do holocausto. Fez também um altar do holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas e os seus 4 cantos do mesmo, eram as suas pontas, e cobriu de cobre. Fez também todos os vasos do altar, os caldeirões e as pás e as bacias, e os garfos e os braseiros, todos os seus vasos fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre de obra de rede, na sua cercadura de baixo até o meio dele, e fundiu 4 argolas, as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim e os cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-lo com eles pelo oco de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre dos espelhos das mulheres que já ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. O pátio. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido de 100 côvados. As suas 20 colunas e suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte cortinas de 100 côvados, e suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e suas bases 10, os colchetes das colunas e suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente cortinas de 50 côvados. As cortinas desta banda da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3 e suas bases 3. E da outra banda da porta do pátio, de ambos lados, eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das cortinas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a cobertura das suas cabeças eram de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a coberta da porta do pátio era de obra do bordador, de azul e de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 côvados e a altura, na largura de 5 côvados, de fronte às cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata e a cobertura das suas cabeças, e as suas molduras de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. A enumeração das coisas do tabernáculo. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Fez, pois, Bezaleel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés, e com ele a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra e engenhoso artifício, e bordador em azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca por cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava aos arrolados da idade de 20 anos acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, 1 talento para cada base. Mas dos 1.775 ciclos fez os colchetes das colunas, e cobriu as suas cabeças, e as cingiu de moldura.
E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre e o crivo de cobre para ele e todos os vasos do altar. E as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho.